resolvi inventar uma outra forma de trabalhar na arquitetura, Fala, people! mas sem deixar de ser arquiteta. Mas não dá spoiler ainda não. Tá bom. E como é que isso realmente tira um negócio? Os clientes, eles não chovem. Se mostrar para o mercado e se mostrar para as pessoas, porque não tem uma plaquinha de venda só. Fala, people! Sou Dander Freitas, fotógrafo de arquitetura, e esse é o meu canal para a gente falar um pouco sobre casa. Falar um pouco sobre obra, reforma, arquitetura, decoração, fazer alguns tours dos projetos que eu fotografo também aqui para vocês. Falar um pouco sobre casa de decoração afetiva, então uma coisa que eu particularmente acho muito interessante. E também dar dicas, né? Para tornar também a casa com mais sua cara, né? Hoje eu estou aqui com Carol, né? Carol Naves. Ela é arquiteta, amiga aí de longas datas, né, Carol? E aí, Carol, ela, além do escritório, começou a empreender de uma forma diferente na arquitetura. E é um assunto que eu acho interessante aqui para quem é arquiteto e também para quem não é, porque arquiteto sempre acha que sai da faculdade e ele vai fazer projeto, né? E não, existe uma gama de possibilidades. Eu vou estar trazendo algumas pessoas aqui para a gente conversar sobre isso. Carol veio hoje, tem um outro amigo meu também que vai vir no próximo e a gente vai descobrir algumas outras coisas, né? Enfim, para a gente pensar em outras possibilidades. Aí, Carol, você formou quando na faculdade de arquitetura? Eu me formei em 2013, na UFBA, e de lá para cá eu venho trabalhando como arquiteta de interiores, mais especificamente na área de arquitetura de lazer. Gosto muito de fazer espaços gourmets, é a área da casa que eu mais gosto de fazer. Porém, eu tive que me reinventar no início da pandemia, já que tivemos uma queda muito grande de quantidade de projetos, e eu resolvi inventar uma outra forma de trabalhar na arquitetura, mas sem deixar de ser arquiteta. Mas não dá spoiler ainda não. Tá bom. Eu acho interessante pra gente conversar, até pra quem tá começando aí na arquitetura, esse limiar, né, entre sair da faculdade e aí, faço o quê? Eu senti muito isso, não sei se você... Pessoal, pra quem não sabe, eu também sou arquiteto de formação, né, embora não trabalhe mais projetando. Mas como é que é isso, né? Como é que foi pra você sair da faculdade e aí vou fazer o quê da minha vida? Depende tudo de mim, porque até então a gente é estagiário. E ok, né, a gente tem nossos atributos lá, mas o projeto não depende da gente, né, especificamente, né. Como é que foi isso pra você, essa transição? Poxa, foi bem difícil, na verdade. Quando eu saí da faculdade, eu tinha logo que arranjar uma forma de ganhar dinheiro, porque tinha as contas para pagar e tudo mais que estavam surgindo. Não tinha mais estágio, porque meu estágio era remunerado. Quando eu me formei, não tinha mais estágio. Então, eu acabei arrumando um emprego. Era na área de arquitetura, mais ou menos. Qual que era o emprego? Eu trabalhava como gerente de produção de uma fábrica de bancadas de Corian, que é uma pedra, tipo um granito, mas é uma pedra artificial. Sim. Então tinha a ver com arquitetura, porque a gente projetava as bancadas e também tinha um pouco do contato do cliente, porque eu ia lá com os profissionais instalar a bancada na casa do cliente e tinha que deixar tudo perfeito. Esse foi meu primeiro emprego logo que eu terminei a faculdade. Foi uma experiência muito positiva, porque eu aprendi muito. Mas logo em seguida eu preferi entrar na área dos concursos e tentar prestar concurso na área de arquitetura mesmo. Né? Quem nunca, né? Pois é. Era uma fase que estava surgindo bastante concursos na nossa área, o que é até raro de acontecer. Sim. Mas estavam surgindo bastante. Então eu entrei nesse rumo aí de querer fazer concurso. Cheguei bem perto até de passar em alguns. Você passou quanto tempo estudando para concurso? Nossa, uns 3 anos. Uns 3 anos estudando para concurso, só focando em concurso. Dedicada. Porque também foi uma época que eu não estava morando aqui em Salvador. Estava morando em Itabuna. Sim. Então lá eu não conhecia ninguém. Para eu me inserir no mercado projetando, era um pouco mais difícil. Então eu realmente resolvi focar no concurso. Cheguei bem perto de passar em alguns concursos, em 4º e 9º lugar.
Mas aí quando a gente voltou a morar em Salvador, falei, não, isso aí não é pra mim não, eu quero mesmo fazer projeto, eu quero mesmo trabalhar com interiores e modificar a casa das pessoas, modificar a vida da pessoa e ver os benefícios que o nosso projeto pode trazer para a vida das pessoas. Mas o que foi que tipo assim, te alavancou na época a estudar para concurso? Porque, por exemplo, para mim, né, quando eu comecei a estudar para concurso... Estabilidade. Mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso, estabilidade, obviamente, contava, né? Foi uma fase também, assim, entre aspas, meio desesperadora para mim, porque eu tinha um escritório, fechei o escritório, a gente fechou o escritório, aí fiquei meio sem rumo do que fazer na minha vida. Falei, concurso. E sempre tem pai e mãe, né? Meus pais, por exemplo, que foram concursados a vida toda, sempre pautaram, tem a ideia, né, da estabilidade, levaram isso como uma ideia muito forte pra gente. Querendo ou não, foi isso que acabou me impulsionando ou me incentivando a estudar para concurso, né? Essa ideia da estabilidade, essa ideia do dinheiro. Querendo ou não, também, tipo, como eu fechei o escritório, eu fiquei meio sem rumo, então eu falei, quando você tá meio sem rumo, o concurso é sempre uma possibilidade, né? Pelo menos foi pra mim, eu vejo pra outros amigos meus. Foi por isso que eu comecei a estudar pra concurso, né? Pra você, foi mais ou menos por isso? Ou tem alguém que te incentivou a ir parar do concurso? Sim, foi assim. Meu último estágio antes de terminar a faculdade foi no Tribunal de Justiça. Eu fiquei 2 anos estagiando lá. Então, assim, todos os arquitetos lá, eles eram concursados. Então, eu já vivia naquele meio durante 2 anos. Eu sabia como era ser um arquiteto funcionário público. Sim. Então, eu já via que o pessoal tinha uma estabilidade financeira, né? Uma estabilidade de não ser demitido, de não ficar sem projetos, de não ficar sem o salário todo mês. Então, eu já tinha noção do quanto aquela estabilidade era benéfica, né? Uhum. E meu pai também, ele era funcionário público, então ele sempre me incentivou também. Então foram 2 coisas, eu já vivenciava isso quando era estagiária e meu pai também me ajudava, me incentivava. Entendi. E aí quando você para de estudar para concurso, você mesmo falou, né, que você viu que não era muito para você. Pra mim também foi meio assim, ficar sempre todo dia fazendo a mesma coisa, é uma coisa que sempre me afastou assim dessa ideia do concurso. E aí você falou assim, pra mim eu quero melhorar a vida das pessoas, eu quero ver um projeto melhorar a vida das pessoas. Você falou pra mim. E aí, beleza, chegamos a essa conclusão. E como é que isso realmente, né, vira um negócio, digamos assim? Esse processo de ganhar dinheiro com a arquitetura, projetando, foi fácil pra você? Ou seja, continua sendo tranquilo? Ou você encontra barreiras e já pensou em desistir mais vezes? Só todo dia. Só todo dia? Não, brincadeira, mas eu gosto bastante. É minha paixão, mas assim, tudo tem seus altos e baixos. Tudo tem. Logo no início que eu resolvi encarar mesmo essa área e essa fase, ir de cabeça foi bem difícil, porque os clientes eles não chovem, você tem que ir atrás e se mostrar para o mercado e se mostrar para as pessoas, porque não tem uma plaquinha dizendo eu sou arquiteto, me contrate. Você tem que aparecer. Isso é muito legal você falar assim, até porque às vezes a gente acha que as pessoas sabem que a gente é arquiteto, né? Assim, eu digo as próprias pessoas conhecidas, né? Isso não é a verdade, não. Né? Muita gente às vezes não sabe que você é arquiteto, ou até sabe, mas não se toca, que poderia te convidar para fazer um projeto quando precisa, né? Então, essa coisa da plaquinha do arquiteto, eu sou arquiteto, porque a gente às vezes considera que não, todo mundo sabe que eu sou arquiteto. Pois é bem complicado isso. A gente parece que é óbvio, mas não é nada óbvio para as pessoas. Então a gente realmente tem que falar, tem que mostrar. Eu não passei por isso, mas eu tenho muitos colegas que falam que na fila do mercado já ia conversando e falando, olha, eu sou arquiteto, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, mas será que eu vou ter que fazer isso também? Será? Eu fui para as mídias digitais para poder me ajudar, porque eu não era tão expansiva assim, a ponto de na fila do mercado ficar me apresentando para as pessoas. Então eu falei, tem que ter um outro meio assim que se adeque ao meu jeitinho, né? Sim. Aí eu fui para as mídias digitais, para o Google mesmo, para outras plataformas que eu ia encontrando na internet de formas de fazer publicidade, para poder mostrar para o mundo que eu sou arquiteta e que eu vim aqui para melhorar a sua casa, para melhorar a sua vida.
e é isso que eu faço e que faço bem. Então, tinha que mostrar isso de alguma forma, né? E os meus primeiros clientes, demorou um pouco para eu conseguir conquistar os meus primeiros clientes. Eu fazia muitos orçamentos e aí não fechava, até que eles começaram a vir. É um pouco de persistência esse iniciozinho, sabe? Todo dia você fica achando assim, eu vou desistir, não vou dar certo, vou fazer outra coisa. Mas não, você insiste, que depois que começa o primeiro, aí o resto vem, vai fluindo. Os clientes vão começando a aparecer e mesmo que apareça um cliente que não é da área, assim, que você quer trabalhar, no caso, eu gosto de trabalhar com espaços de lazer. E o meu primeiro cliente, ele não queria isso, ele queria fazer a casa toda. Então, tinha um espaço de lazer, mas não era o foco principal dele. Mas eu não podia deixar essa oportunidade passar. Então, eu fui e fiz o meu projeto, fiz o projeto da casa toda. E aí, depois, caprichei na área de lazer, mais ainda, porque dei muito destaque nas minhas mídias sociais para essa área de lazer, já que era isso que eu queria focar. E aí, as coisas foram fluindo, foram aparecendo mais projetos. Agora, eu trabalho mais com área de lazer. Claro que aparecem clientes de outras áreas, mas é bem o que eu foco. E é engraçado, né? Porque quando a gente começou a conversar isso, quando começou a pandemia, né? Pra interagir com o pessoal aqui, a gente, além de amigo, então a gente conversa muito sobre negócio, sobre trabalho, né? Uhum. E aí eu vi com uma proposta no passado de, tipo assim, todo mundo em casa, aquela história, né? E todo mundo meio na bad. Falei, velho, vamos se juntar, bora fazer umas reuniões semanais pra ver, né, como a gente pode se ajudar, como é que a gente pode melhorar as coisas e tal, enfim, trocar ideia, né? E aí a gente trocou essa ideia, né? A gente tem um grupo e tal. Carol tá em mais de um grupo comigo, inclusive. Top tudo. Tava tudo mesmo. E aí você falava sobre isso, né? Que você queria focar nessa área de lazer. E a gente sempre tinha aquela dúvida, né? Será que isso se sustenta? Será que rola? Aquela velha história do nicho, né? Do nicho e subnicho. Do nicho e do subnicho, né? E aí, será que rola mesmo? E tá rolando, né? Tá rolando sim, e direitinho, do jeito que eu tô gostando. Consigo fazer as minhas áreas gourmets, as minhas varandas gourmets, do jeito que eu tava imaginando que ia ser há um tempo atrás. Finalmente eu tô conseguindo chegar ao ponto sonhado, ao ponto planejado. E foi nesses grupos também, dessas conversas, né, foi que surgiu a ideia, a partir disso que surgiu a ideia, né, a gente tá fazendo o grupo, aí a gente também se incentivava a ler algumas coisas e tal, tocava essas ideias, e aí com a leitura de um desses negócios e conversa com a gente, né, surgiu a ideia do seu novo empreendimento para além do escritório, né? Foi. Assim, a gente tinha os nossos grupos e aí com essa história de colaboração, um colaborando com o outro, um se ajudando, né? A gente se ajudando. E lendo muitos livros, porque logo no início da pandemia a gente teve uma queda de projeto, então, e também de tudo, de vida social. Então a gente vai fazer o quê? Vamos ler livro, né, para se instruir, ter novas ideias. Então eu tava lendo bastante livros e eu li um livro que falava do mar vermelho que a gente vive, que tá todo mundo tentando sair desse mar vermelho, que é o Oceano Azul, e como você ter essas ideias. Também estava lendo um outro, primeiro com esse eu tive a ideia de fazer uma coisa diferente. E aí eu falei, não, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei como é que eu vou colocar isso em prática. Não adianta você ter uma ideia se você não sabe executar a ideia. Eu acho que até muitas vezes as ideias boas se perdem porque as pessoas elas não conseguem planejar e executar as ideias. Foi aí que eu li um outro livro que ensinava a você colocar as suas ideias em prática, planejar e executar de fato. E aí a minha ideia saiu e deslanchou, saiu do papel e começou a dar certo. Agora sim, né? Como é que foi essa ideia? Agora, tava esperando você dar, deixa eu falar. É o momento. Como é que foi esse processo? O que é o projeto, né? Por que foi o projeto e que a gente está vendo ano passado, você começou ano passado, tiveram 2 edições ano passado e agora você vai vir com mais uma edição, né? Então, vamos começar do início, né? Como é que de fato surgiu essa ideia? Como é que você conseguiu estruturar ela? E o que é, né? O que é essa ideia? Então, a minha ideia é
fazer uma ideia mostra... não, né? Desculpa. O que é Meu negócio. o seu negócio, né? Porque Meu já deixou negócio. de ser ideia, né? Isso, deixou de ser ideia e passou a ser um negócio e que funciona. Eu tive a ideia de fazer uma mostra de arquitetura e decoração virtual. Porque com a pandemia tudo fechou, todos os eventos, eles fecharam, não ia ter mais evento nenhum. Então, uma coisa que arquiteto adora é mostra de arquitetura, é mostra de decoração. A gente vai lá e a gente vê as tendências de ideias, de revestimentos, o que os outros colegas estão fazendo para poder se inspirar e ter mais ideias projetual e também de matérias-primas, né? É uma coisa que a gente adora fazer. Essa social. E aí, com a falta de eventos, eu pensei, nossa, como é que vão ficar as mostras? E aí eu pensei, poxa, por que não fazer uma mostra virtual? E comecei a falar com os colegas e tava todo mundo assim no mesmo barco, meio pensando como é que vão ser as mostras de decoração, como que vai ser. Eu cheguei com essa ideia, todo mundo abraçou. E a gente começou a botar pra frente, fizemos a primeira edição logo no comecinho de abril do ano passado, de 2020, com 10 arquitetos, 10 escritórios de arquitetura, 10 ambientes, e funcionou super legal. Uma mostra virtual, ela funciona assim, você pode olhar pelo celular ou pelo computador e também por aqueles óculos de realidade virtual, que você se sente naquele ambiente. Ele é um ambiente totalmente virtual que você consegue enxergar 360 graus. Você olha para o chão, você olha para o teto, você olha para todos os ângulos, você consegue ver tudo e de fato se enxergar naquele ambiente, se sentir naquele ambiente. Como seria na realidade. O grande desafio era esse, transformar o quão mais real possível a gente conseguisse o ambiente virtual em realidade. E assim como nas mostras físicas, você passa por vários ambientes. Você chega no hall, você passa pela sala de estar, sala de jantar, lavabo. E assim a gente fez uma casa toda com todos os ambientes que possam existir na casa e um pouco mais. Deu tão certo, a procura foi tanta da primeira edição que eu tive que fazer logo a segunda edição. Eu falei, que louca mesmo. O negócio deu muito certo. Eu tive muita procura de muitos arquitetos e designers que queriam participar, porque estava todo mundo sedento dessa integração, dessa ajuda, dessa colaboração entre os colegas, né? E aí a gente lançou a segunda edição. A segunda edição ela foi com mais de 20 ambientes, mais de 20 escritórios do Brasil todo. Tinha gente de todos os estados quase. Tinha gente do sul, tinha gente do norte, do centro-oeste, tinha gente de vários lugares. Todo mundo ali interessado em transformar a experiência virtual no mais real possível e colocar ali no seu ambiente toda a sua expressão e sua criatividade, sua forma de projetar, que às vezes é um pouco limitada quando a gente tem um cliente real, né? Um cliente ali que tem um orçamento pré-definido, a gente fica limitado um pouco. E na mostra, principalmente numa mostra virtual, que você não tem essa questão de custo, então você podia dar asas à sua imaginação. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu acho que tem uma grande vantagem aí da mostra virtual como a sua. Você vai participar de umas mostras físicas, você tem que arcar com o custo da obra. Você tem que comprar aquele ambiente. E além de comprar aquele ambiente, você tem que arcar com o custo da obra ou encontrar parceiros que topem, né, arcar com o custo da obra. E já na mostra virtual, só compra de fato o valor daquele ambiente e que é bem menor do que o valor de um ambiente de uma mostra física, né? Então, isso, na minha opinião, facilita para que pessoas que estão começando possam entrar em amostras assim, que antes era um pouco restritivo. Então por que você sempre vê as mesmas pessoas fazendo as várias amostras? Porque é quem domina o mercado, porque é quem já está, né, já tem base o suficiente para poder bancar coisas assim, ou ter pessoas que banquem para eles, porque eles são pessoas que dão muito lucro para algumas empresas, e aí essas empresas acabam chamando eles para bancar os espaços desses arquitetos.
Isso era um ponto de partida muito interessante, porque a gente teve na segunda edição vários recém-formados, na primeira também, mas na segunda mais, porque tinha muito mais gente. Recém-formado, porque a pessoa, ela tinha ali acabado de sair da faculdade, ela ainda não tinha pegado projeto nenhum, cliente nenhum, então ela já poder participar de uma amostra e mostrar para o mundo ali a forma dela de projetar, como é que ela faz as coisas, como é que é a criação dela. Foi ótimo para essas pessoas, né? Como se fosse um degrauzinho a mais que você está subindo na sua carreira e sem ter um custo alto como de uma amostra física, né? Porque a gente tinha essa ideia de ajuda tem essa ideia de ajuda e de colaboração. Então, a gente acaba pensando nisso, principalmente nessa parte de tentar diminuir os gastos, ajudar também essas pessoas que estão se iniciando na carreira. E eu acho até que isso é um pouco de uma resposta que eu vejo de algumas que surge dúvida, né? Eu vejo essa dúvida muito comum, tanto foi para mim, quanto eu vejo amigos com essa dúvida, quanto eu vejo quando eu assisto blogueiros e pessoas que falam sobre marketing digital para arquitetura. Sempre rola uma dúvida, tipo assim, é válido, eu ainda não tenho cliente, é válido eu fazer projetos que eu não tenho de fato cliente fictício. Que é o famoso cliente fictício, né? Uhum. Aí eu não tenho um cliente, mas eu preciso, como é que eu mostro, como é que eu também mostro o meu projeto, né? Como é que eu faço, como é que eu mostro a forma do meu projeto. E eu acho que isso um pouco é uma resposta. Eu acho que de forma geral, todo mundo acha que é válido a questão de criar um cliente fictício, como a gente faz na faculdade, né? E eu acho que a amostra virtual, ela tem um pouco isso, ela torna o fictício um pouco menos fictício, né? Porque dá um motivo também para a pessoa fazer o projeto. Se a pessoa se sentir desconfortável de simplesmente, vou aqui criar um projeto do nada. Porque tem um motivo, né? Tem um motivo. Tudo ali a gente junta várias pessoas com aquele mesmo motivo. Exato. E querendo ou não, a gente tem um cliente, assim, fictício, mas é o mesmo cliente para todo mundo. Então, tem um briefing antes que a gente estuda, antes dos arquitetos eles fazerem os projetos, a gente passa um briefing para eles de como é que funciona essa família que iria morar naquela casa, como é que é a organização daquela família. Então, ele não parte nem do nada, ele realmente ele recebe umas informações para transformar aquele ambiente o mais real possível, como se ele fosse um cliente real. A diferença é que ele não vai ter um teto de orçamento, ele pode extrapolar nesse teto de orçamento. Ou se também quiser criar um conceito mais barato. Sim, se for. E aí vai depender da estratégia de cada um, eu acho. Isso. Né? E aí é uma questão de estratégia que eu acho que é importante ser dito também, que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer projetos primeiro, aí é uma opinião minha, tá? É do público de cada arquiteto. De cada arquiteto. Quem que eu quero atingir? Eu quero atingir um público que vai dar um orçamento maior, beleza. Eu quero atingir um público mais pulverizado, com um orçamento menor. O seu projeto precisa refletir isso. Isso. Né? Eu acho que não dá pra também ficar criando tudo o tempo todo. Eu acho que eu sou muito defensor do nicho, do subnicho. Do subnicho, depender. Mas do foco. Né? Acima de tudo, eu acho que essa coisa do nicho é foco. Né? No foco que você quer atingir, de quem você quer atingir. Pra mim funciona e todo mundo que vejo aplicando funciona. Pode demorar mais ou demorar menos, mas funciona. E é como você falou nisso, isso não quer dizer que você não vai pegar outras coisas, mas quer dizer que seu esforço é todo focado em algumas pessoas. Né? Outra coisa interessante também da amostra, de se fazer, juntar um monte de profissional da área e fazer esses projetos da amostra, é que o alcance é muito maior. Não é só ali um profissional com as pessoas que estão ali de olho nele, no né? Universo dele do universo dele. Não, ele consegue alcançar muito mais pessoas que às vezes não estaria assim tão rápido no alcance dele, no raio de alcance dele. Ele alcança muito mais gente. E a gente também conseguiu fechar parcerias com empresas de fornecedores de matéria-prima, de serviço.
E aí o alcance desses profissionais se potencializou mais ainda, porque às vezes a pessoa ela vai ali atrás de um objeto, de um serviço, de uma mão de obra e acaba encontrando aquele profissional. E também o contrário, todo mundo se beneficiou muito nessa ideia da mostra, porque também o arquiteto, ele recebe o cliente que chega até ele e a partir disso ele também apresenta os outros profissionais, as outras mãos de obra, os outros parceiros que trabalharam ali, porque ele começa a conhecer aquele parceiro, começa a conhecer a forma de trabalho dele e aí sendo interessante para ele, ele traz e mostra para o cliente. Então o alcance fica maior para todo mundo se beneficiou nesse negócio. Vou até dar um testemunho meu, né? Porque eu fui um desses parceiros, né? Então, assim, eu entrei com parceiro, com patrocinador, né, da mostra ano passado. E aí, pra mim foi um retorno super positivo, assim, porque... e aí vai entrar em outro mérito que daqui a pouco eu vou puxar. Então, assim, eu fui um dos parceiros, que além do fotografia e arquitetura, eu tenho meu trabalho autoral, né, dito fine art. Eu entrei com parceiro nessa parte, né, das fotos autorais e tal, para que os arquitetos usassem as minhas fotos, né, nos ambientes deles. Entre eu e o outro fotógrafo, né. E aí as arquitetas usaram, né, elas podiam escolher entre as minhas fotos e as fotos dele. E aí cada um escolheu o que queria, a gente mandou um book lá para poder eles escolherem. E aí uma arquiteta depois, quase um ano depois, mais uma dessas arquitetas que usaram uma das minhas fotos indicou minha foto no projeto real dela, no projeto físico dela, né? E aí a cliente comprou. Então, assim, pra você ver que às vezes pode demorar, né? Às vezes pode parecer uma coisa, um chute no escuro, mas essas coisas têm retorno, né? A mostra, pra mim especificamente, deu retorno, né? E você teve parceiros tanto regionais quanto parceiros maiores, nacionais, né? Como o Halo Linear, por exemplo, né? Isso, teve o exemplo de uma empresa que entrou com a gente, que foi a do Halo Linear, e eles não tiveram uma venda direta, porque eles não vendem diretamente para os clientes, né? Eles fornecem os produtos e aí tem uma venda indireta. Sim. Só que eu tenho certeza que o alcance deles foi ótimo, porque desses 20 profissionais, arquitetos e designers que participaram da amostra, eu acho que nem 30% conhecia esse método de ralo deles, né? Que é um ralo oculto e tem vários modelos diferentes. Então, eles não conheciam. Então, a partir da amostra é que eles passaram a conhecer esse tipo de produto e então poder especificar esse tipo de produto e, consequentemente, alcançar a venda e alcançar o objetivo final dos parceiros em entrar nessa ideia inovadora com a gente. As pessoas, quando a gente apresenta uma ideia inovadora, porque é uma ideia nova, as pessoas elas têm um pouco de receio de entrar naquilo, de apostar naquilo, mas normalmente as pessoas que apostam em ideias inovadoras, elas não se arrependem, elas têm um bom retorno. Tá aí os exemplos dos nossos parceiros que eles tiveram um bom retorno nessa segunda edição, que foi a edição que a gente abriu as parcerias e todos eles tiveram um bom retorno. Não, e outra coisa, além dessa questão, né, de investir em novas ideias, eu acho que também precisa ser arquiteto e tal, precisa entender, não só arquiteto, mas empresas, né, de forma geral, falando de parceiro, que a gente precisa investir. A gente precisa às vezes botar um dinheiro e ver o que vai dar, sabe? E ter um pouco de coragem, por menos dinheiro que você tenha, mas o negócio precisa de investimento. Eu acho que é uma chave que precisa virar, sabe? Porque eu acho que é muito comum, eu passei por isso, você passou por isso, eu sei porque a gente conversa muito, e eu vejo que muita gente passa por isso, né? De não querer investir dinheiro, de achar que os clientes vão aparecer, não sei como, mas vão aparecer. Vão chover na horta da gente. E não é assim, não. Né? A gente precisa pagar para poder aparecer, a gente precisa pagar às vezes para poder chegar em lugares que a gente não chegaria sem pagar.
Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que, obviamente, que tudo precisa ser medido, precisa se escolher bem aonde e como você vai investir, mas precisa haver investimentos, sabe? E não só o investimento de equipamento, o investimento de equipamento também, mas precisa se investir em marketing, precisa se investir, que seja no Google Ads, que seja no Instagram, que seja como você faz também em sites desse coisa, para que você tenha um alcance um pouco maior. Eu tenho sites que eu publico os meus projetos que aparecem clientes da Bahia toda e que eu certamente, naturalmente, eles não apareceriam para mim. Um cliente de Porto Seguro não vai aparecer para mim diretamente aqui tão fácil se eu não tivesse nesse site, se eu não tivesse meus projetos publicados nesses sites. A Casas Colab, que é um projeto disso, que é um projeto onde você se mostra o seu projeto de divulgação. O projeto, ele tem um alcance nacional, ele rodou o Brasil todo. Teve muita gente de fora de Salvador. Teve muita gente de fora. Então, quando é que o meu projeto, ele iria alcançar naturalmente pessoas do Rio Grande do Sul? Nunca, se não fosse pela Casas Colab, assim como o de outros arquitetos que lá do sul alcança aqui o norte, o nordeste, o centro-oeste e as pessoas passam a conhecer a forma de trabalho daquele arquiteto e se identificar com a forma como ele projeta. Se a pessoa ela não vê o seu projeto, ela não tem como se identificar com aquilo que você fez. Exato. Eu acho que fica aí, né, a ideia de que a gente precisa investir, a gente precisa aparecer. Eu, por exemplo, uma dica que eu dou assim, se é que eu posso dar dica, né, mas é como eu penso assim, onde eu vou aparecer, onde tem pessoas onde tem meus clientes base, né, meus clientes ideais, né, ou seja, arquiteto, porque embora arquiteto não seja o comprador, né, arquiteto em relação às fotos do Fenast, né, mas ele é que indica pro cliente final. Então, para mim, meu cliente é o arquiteto, porque é o arquiteto que vai me dar recorrência, é o arquiteto que vai indicar para um, indicar para outro, indicar um para um, indicar para outro. Óbvio, se chegar para mim o cliente final diretamente, maravilha. Mas eu preciso investir onde tá pessoas que vão pulverizar, intermediar o meu negócio e com uma escala muito maior, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu vendo quadros muito por conta de parceiros arquitetos, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu cresci muito a minha questão de venda por conta de arquitetos. E aí a Casas Colab também entrou nessa soma aí de coisas, né, pra mim. A nossa área, assim, de arquiteto, de interiores principalmente, a gente trabalha ali com os dois polos, o cliente final, que é o que vai fazer, que a gente vai fazer o projeto, mas a gente também precisa conhecer os outros tipos de profissionais, os outros parceiros, os outros fornecedores, até para a gente conseguir especificar uma coisa de qualidade, porque não é do nosso interesse especificar, fazer com que o cliente compre uma coisa que não vai dar certo depois, uma coisa que não vai ficar bonita, uma coisa que não vai funcionar, uma coisa que não... Sabe, não é do nosso interesse, é do nosso interesse conhecer os nossos parceiros a fundo para poder ver se aquilo até cabe no bolso do cliente A ou B, se funciona para o cliente A ou B, conseguir identificar para qual cliente que vai funcionar tal objeto e tal serviço. Então é muito importante a gente conhecer esses profissionais e esse projeto da Casa Colab também tem essa intenção, que aí ambos trocam experiências, trocam figurinhas e a gente passa a conhecer um ao outro e todo mundo sai ganhando. E acima de tudo, né, também, e para encerrar, eu acho, Casa Colab é uma colaborativa, né? E traz uma ideia de que que arquitetos não precisam ser rivais, né? Não precisam ser... Poxa, você tocou num ponto assim muito especial. Mas que tem espaço para todo mundo. Era uma ânsia minha desde que eu me formei, desmistificar isso, sair um pouco desse negócio de rivalidade entre a gente, entre a nossa classe de arquitetos. Porque desde a faculdade eu já via que isso existia. Então,
eu coloquei nesse projeto essa minha vontade de quebrar com isso, de quebrar com esse estigma de que a gente é inimigo, a gente é concorrente. Eu não acredito nisso, eu acredito que todo mundo consegue fazer o seu trabalho bem feito e que tem cliente para todo mundo, tem cliente para todo bolso, para todo tipo de profissional, que a gente não precisa ficar ali competindo, né, de forma baixa, não precisa disso, a gente consegue alcançar muito mais coisas ali, sendo colega, ajudando um ao outro, a gente cresce junto e isso é um dos nossos objetivos com esse projeto. Crescer junto é uma coisa que eu sempre defendo, né? Falo muito no meu Instagram, pra quem me segue lá, pra quem não me segue, começa a seguir. Mas eu falo muito sobre crescer junto. Eu acho que a gente tem que pensar em crescer coletivamente, porque crescer sozinho é muito difícil, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Sobretudo, que tem profissionais, muitos profissionais. E aí, eu acho que é o caminho. Eu acho que é o único caminho, sabe, de você conseguir crescer em conjunto. E aí, você falando aí, me remete à faculdade, né? A faculdade que é ateliê... na nossa faculdade era ateliê, tá, gente? Às vezes é projeto, né? Depende aí da faculdade. E que a gente tem lá os projetos, e aí cada um sai dando pitaco no outro, né? E aí tem aqueles que querem esconder, né? E que eu achava que era a coisa mais nada a ver, tá ligado? Porque não é nem mercado profissional, né? Mas porque o nego vai roubar minha ideia. Gente, a verdade é que todo mundo se inspira em coisas que já existem, então assim, a gente só aplica da nossa forma, mas ninguém tá inventando a roda, né? É muito difícil você inventar a roda. Então, não existe uma ideia sair do zero do nada. Ali você teve uma junção de várias inspirações e coisas que você viu na vida e coisas que você vivenciou, e aí você tem uma ideia, mas ela não surgiu do nada, ela teve várias inspirações, várias referências, então assim, não, uma ideia boa é sempre copiada, né, digamos assim, ela sempre surgem várias outras ideias a partir daquela ideia boa. Exato. E aí, pessoal, acho que tá ok, né? Você quer falar mais alguma coisa, Carol, sobre a Casas Colab ou sobre esse universo que a gente tá falando do empreender em arquitetura? Eu queria falar para vocês darem uma olhada lá no nosso site da Casas Colab, darem uma olhada lá no nosso perfil do Instagram, para conhecerem um pouco mais do nosso projeto, que é muito interessante. Todos os profissionais que estão envolvidos, que a gente chama de colaboradores, tanto os colaboradores arquitetos, quanto as empresas que vêm colaborando com a gente também. Conhecer todo mundo que participa desse programa. Diz o arroba e quando é que vai acontecer a nova edição e até quando o pessoal pode se inscrever e tal. Eu vou deixar de qualquer forma, pessoal, o link aqui também, tá? Nos comentários, para vocês poderem acessar. Mas diz aí, pessoal, qual que é o arroba e como é que eles podem se inscrever. Pronto, o arroba Casas Colab. As inscrições vão até 15 de maio. E a mostra propriamente vai ser aberta ao público para visitação no dia 7 de setembro. Fechou, então segue aí, o link está aqui embaixo para quem quiser seguir. E também para quem não é arquiteto, eu acho que é uma boa possibilidade também de ver inspirações do que pode estar fazendo em casa. Tem lá, fica aberto, né, as exposições anteriores, então você já pode ir olhando o que aconteceu nas exposições É uma anteriores. mostra permanente, a primeira e a segunda edição vão estar sempre lá. Disponíveis. E aí, já esperar a próxima edição, que vai vir com certeza com mais novidades. Esse ano rolou, né, a Expo Investir, então provavelmente a galera vai se inspirar em algumas coisas novas e com essa nova realidade também da pandemia, né. É isso, pessoal. Então, pra quem gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, né, de curtir o canal, comenta se quiser comentar alguma coisa, porque assim a gente sabe que vocês gostaram do vídeo e isso me inspira a fazer outros vídeos pra vocês. Valeu? Falou!